Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Tranquilos? ¿Calmos? ¿Serenos? ¿Frescos? Oh, e agora, quem se aprovará no vestibular? Yo! Vocês vão passar, galera! Ficha vai! Mañana! Pizza! Eu sou o maestro Thompson! Top Sum! O arrasta aprovação! Vamos entonces empezar con nuestras habilidades y competencias. La competencia de área 2 de la matriz de referência de Enem es conhecer e usar língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Habilidade 5. Associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Esta habilidade estará sempre recorrente. Vamos observar então neste item de 2012. Aqui está o texto, ensino a vocês uma estratégia. É importante que vocês primeiramente partam para o enunciado. Então nós temos aqui o enunciado dizendo: o texto de Luiz Rogério Nogueiras faz uma crítica a à dependência de produtos estrangeiros por uma nação, b, ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos, c, a má qualidade das mercadorias guatemaltecas, d, as dificuldades para a realização de um funeral e e, a ausência de recursos naturais na Guatemala. Vamos explorar o texto. Um textão, o título é obituário. Obituário vem de óbito, vem de morte. Então ele fala, lo enterraram. Esse lo enterraram, este complemento lo se refere a alguém. Então, quem foi enterrado? En el corazón de um bosque de pinos. Pinos são pinheiros. E sin embargo, esse sin embargo é o mesmo que pero, que é uma conjunção adversativa, que representa e significa mas, porém, todavia, entretanto. El ataúd, que é o caixão de pino, ou seja, de madeira de pinheiro, foi importado de Ohio, Estados Unidos. E sin embargo, olha lá o porém, todavia, entretanto, lo enterraram al borde de uma mina de hierro, uma mina de ferro. Tudo isso. Então, se ele possuía uma mina de ferro, por que o enterraram aí? Se ele estava em um bosque de pinheiros, se foi enterrado ali, por que esse caixão, esse ataúd, ele foi importado aos Estados Unidos? Sim? E aí, olha, sin embargo, ele vai trazendo o porém, todavia, entretanto. Então, ele traz uma conjunção adversativa. Los clavos de su ataúd e el hierro de la pala foram importados de Pittsburgh. Então, se ele foi enterrado às bordas de uma mina de ferro, por que os pregos, que são os clavos, do ataúd, que é o caixão, e o ferro, pala, é a alça do caixão, foram importados de Pittsburgh? Pittsburgh, Estados Unidos. Então, perceba, ele faz uma crítica. Lo enterraram junto al mejor pasto de ovejas del mundo. E, sin embargo, porém, todavia, entretanto, las lanas e los festones del ataúd eram de Califórnia. Então, aqui no Brasil, existe uma tradição de colocar coroa de flores no caixão. Lá eles colocam uma coroa feita de lã. Então, são esses festones que ele fala. Só que olha a contradição. Ele possuía um pasto de ovelhas maior do mundo. Então, por que não pegaram essas ovelhas, a lã dessas ovelhas dele? Né? Não é uma crítica que se faz. E aí ele fala assim, lo enterraram com um traje de Nova York, com um par de sapatos de Boston, uma camisa de Cincinnati, uns calcetines, que são as meias de Chicago. Perceba, ele cita várias localidades dos Estados Unidos. Guatemala não facilitou nada ao funeral. Então ele era guatemalteco. Ele deixa bem claro isso aí. Exceto el cadáver, ou seja, o cadáver, o morto defunto, era da Guatemala. E ele fala aqui, uma paráfrase, ó, foi parafraseado de um famoso texto norte-americano, Luiz Rogério Nogueiras, Las 15.000 vidas del caminante, Havana, 1977. Só que é interessante nós vermos os distratores do item, não é isso? E aí nós vemos a TRI, que é a teoria de resposta ao item. Então, quando ele fala dependência de produtos estrangeiros por uma nação, sim, isso fica bem claro durante o texto. A letra B, ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos, em nenhum momento ele faz essa referência. C, a má qualidade das mercadorias guatemaltecas, muitos poderiam marcar essa alternativa equivocadamente, porque ele pensa, se ele trouxe os Estados Unidos, é porque na Guatemala não presta. Mas aí nós apontamos essa dependência, porque observa o que se fala no comando, no enunciado, faz uma crítica. Letra D, as dificuldades para a realização de um funeral. Não,
Ele tinha tudo ali na sua terra, ele pegou porque ele tem uma dependência com certeza. E letra E, a ausência de recursos naturais na Guatemala, a todo momento ele coloca o sin embargo, porém, todavia, entretanto, contudo, mostrando que existe sim uma dependência. Então a alternativa correta fica a letra A. A dependência de produtos estrangeiros por uma nação, que no caso é a Guatemala, e a sua dependência dos Estados Unidos, sim? Então, muitas gracias, hasta luego, mucha lucha, e vocês vão passar, galera. Ficha vai, mañana, gracias. Pizza.